Hoje eu quero, como que encerrar, irmã Cleide, um pensamento que comecei 2 domingos atrás, embora não tivesse anunciado que era uma série, vim ministrando nesses versos em Colossenses 1. Colossenses capítulo 1, desde o nosso café da manhã de Natal, nós começamos a ministrar nesse capítulo, e especificamente a partir do verso 15, falando da grandeza e da supremacia do Senhor Jesus. Hoje nós vamos quase que terminar esse parágrafo, Eduardo. Então nós vamos ler a partir do verso 21, Colossenses capítulo 1, nós vamos ler 3 versos, verso 21, verso 22 e verso 23. Enquanto você procura, eu quero lembrar a igreja e convidar a igreja, mas também os irmãos que nos visitam, os amigos. A partir de amanhã nós começamos um período de 40 dias devocionais, com base em um livro de devocionais, falando sobre intencionalidade. Então, são 40 dias intencionais, e nós vamos analisar trechos no Evangelho na carta de 1 João e no Evangelho de Lucas. Então, coloque esse compromisso no seu coração. Todo dia pela manhã nós vamos estar colocando o devocional no YouTube da igreja. Compartilhe, faça realmente desse início de ano um compromisso com o Senhor, e essa é a nossa forma de encorajar você a ser mais intencional na sua vida com Deus, mas também ser intencional no compartilhar as palavras. Nós temos um cartãozinho chamado Sementes, onde nós oramos por pessoas que nós queremos alcançar. No domingo nós vamos ter um cartão aqui, Sementes Kids. Eu falei com a Paulinha, nós vamos incentivar os pais, as crianças a orarem por amigos na escola, por orarem por primos, parentes, enfim, pessoas que eles querem, e que a gente possa incentivar os nossos filhos a serem intercessores e serem intencionais em alcançar pessoas, mesmo na faixa etária deles, para a glória do Senhor. Amém? Então, faça esse compromisso, vamos caminhar aí por 40 dias, nesses 40 dias intencionais. Você está em Colossenses capítulo 1, verso 21, amém? Alguns ainda não chegaram lá. A palavra de Deus diz o seguinte: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Pai, essa é a Tua palavra, ela está liberada sobre nós. E eu oro, Pai, para que de fato o Senhor ministre aos nossos corações, Pai. Que nosso coração esteja disposto a abrir mão do que tivermos que abrir ainda hoje, Pai, a lapidarmos o que tiver que ser lapidado. Enfim, Pai, que a Tua palavra venha realmente produzir aquilo que só o Senhor pode produzir em nós, Pai, a mudança definitiva, a novidade de vida em nós, Pai. Então, Pai, vem com liberdade em cada coração, em cada vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós terminamos aqui então esse parágrafo em Colossenses, e hoje eu quero falar um pouco sobre identidade, postura e propósito, 3 palavras para eu e você levarmos então para 2026, e eu vou fazer isso através desses versos que a gente acabou de ler: identidade, postura, propósito. A partir do verso 15, nós falamos, 2 domingos atrás, sobre essa maravilha do Natal, que é a grandeza do Deus Criador de todas as coisas, de Jesus Cristo, se fazer carne. E nós falamos sobre isso. Domingo passado, alguns dias atrás, nós falamos sobre vivermos nele, por ele e para ele. Falamos que sem Jesus, de fato, não há vida sem Jesus, porque todas as coisas foram criadas nele, por ele, para ele. Nós falamos que ele é o Senhor da igreja,
porque Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. E nós falamos que Ele é o Senhor da história, porque o verso 20, ou seja, o verso que antecede o texto que nós lemos, fala que a vontade de Deus em Jesus Cristo foi reconciliar todas as coisas, e isso vai acontecer. E nós falamos também sobre isso. E nós falamos que a reconciliação nada mais é do que trazer de volta a harmonia, Mauro. E eu lembro que falei sobre se cada um de nós, ou como se cada um de nós, Marcinha, nascêssemos cantando a nossa própria canção, no nosso próprio ritmo, no nosso próprio tom. E obviamente isso não vai soar tão bem. E aí, quando nós estamos em Cristo, nós estamos em um corpo, debaixo de um espírito, a mesma fé, o mesmo espírito, o mesmo batismo, e isso nos traz um alinhamento à sua vontade. De maneira agora que nós não cantamos mais o que queremos, mas cantamos o que Ele nos manda cantar, o que agrada o seu coração. Os irmãos estão entendendo? Obviamente eu não estou falando do período de louvor aqui, amém? Aqui a gente canta o que os irmãos do Ministério de Louvor escolhem, e nós oramos para que eles escolham guiados pelo Espírito Santo de Deus, amém, irmão? Mas então, o verso 21, agora sim, o verso que nós lemos, ele vem reforçando essa ideia dessa reconciliação. Por quê? Porque ele diz, na verdade, essa reconciliação precisa acontecer, inclusive com vocês e também com cada um de nós, porque antes nós estávamos separados. Porque a Bíblia fala que todos pecaram. Desde o pecado de Adão, com Adão pecamos todos. Nascemos agora em pecado, carentes da graça e da glória e da misericórdia de Deus. E aí no verso 22, ele traz de volta a ideia da reconciliação, dizendo, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. E aqui essa reforça aquela ideia que eu já falei no domingo passado, de que os gnósticos não acreditavam na possibilidade do corpo físico de Jesus Cristo. É por isso que o Paulo está falando isso. E o que isso tem a ver então, pastor, com 2026? O que isso tem a ver com identidade, postura, com propósito? Porque eu e você precisamos entender, e o meu encorajamento para você nessa tarde é que antes de nós tomarmos qualquer decisão sobre o que nós vamos fazer em 2026, nós precisamos ter muita consciência de quem nós somos. Porque sabendo quem somos, saberemos como chegar no lugar que o Senhor tem para nós. A nossa identidade, na verdade, deve delinear todo o nosso 2026 e toda a nossa vida. Antes de nós pensarmos o que eu vou fazer, eu e você precisamos ter consciência de que nós estamos reconciliados com Ele. Isso é maravilhoso. Eu e você agora estamos em Cristo, nos movemos nele, por Ele e para Ele. Então eu e você, quando sentarmos para pensar na manhã, no próximo ano, nós temos que entender quem nós somos. E compreendendo quem somos, aí sim poderemos definir o que faremos. Talvez nós já fizemos alguns planos. E eu preciso pedir que você tenha o seu coração aberto ainda hoje para dizer, se você planejou alguma coisa esquecendo-se de quem você era, pare agora e realinha. Não é o sucesso ou o fracasso de 2025, não é a expectativa do 2006, é eu e você estarmos firmados em Cristo. Porque Cristo tem um plano, ou Deus tem um plano para nós em Cristo. E o verso 22 começa dizendo que nós, reconciliados, portanto, fomos reconciliados não para vivermos da forma que queremos. O sacrifício de Jesus não vem simplesmente para dizer, agora eu sou salvo mesmo e eu posso viver do jeito que eu quiser, não importa o meu 2026. Não, ele está dizendo, vocês foram reconciliados para serem apresentados diante dele. Diante dele de quem? Do Senhor. E aqui ele está fazendo uma linguagem como que o de um tribunal, ou seja, como da segunda vinda. Nós estaremos diante dele. E o sacrifício de Jesus sobre a minha e a sua vida, ou seja, nós quando recebemos desse perdão e dessa graça, o objetivo dele é nos apresentar diante de Deus santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. O plano de Deus para mim e para você é em Jesus Cristo nos apresentar diante do Pai santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Então isso começa a moldar a nossa identidade. Quem somos nós? Nós somos santos. Pelo que fizemos? Não.
Santidade não tem nenhuma relação aqui com aquela pessoa que é, sei lá, moralmente boa. Isso tem a ver com o sacrifício do Senhor Jesus que nos salvou e nos santificou. E eu uma vez falei no nosso pequeno grupo, eu acho que foi no pequeno grupo, já nem lembro, né, Carlos? Ou se foi aqui no dos homens, dizendo, nós somos santos lutando contra o pecado. E não pecadores caçando uma santidade. Porque em Jesus Cristo nós somos santos. E aí isso começa a mudar a tua postura para o próximo ano, amém? Você começa a dizer, não, os planos que eu tenho que fazer são planos santos. E a ideia de santidade é toda relacionada com uma distinção, com uma separação. No Antigo Testamento nós tínhamos o dia santo, o lugar santo, os sacerdotes como santos homens, enfim. Porque eram coisas separadas para serem usadas tão somente para Deus. No Novo Testamento, o que a Bíblia está dizendo para mim e para você é que em Jesus Cristo nós somos santos. E o desejo do Senhor Jesus é nos apresentar santos diante do Pai. O convite de Deus é, sejam santos porque eu sou santo. Então comece a assumir a sua identidade, a sua postura. E que isso determine a tua postura para 2026. Eu sou um santo. O inimigo não tem vez na minha vida. São os planos de Deus que reinam sobre mim. Eu sei que Tu és fiel, Senhor. E tudo aquilo que cantamos agora, que isso comece a moldar o meu e o teu coração. Mas a Bíblia vai além, ela diz, olha, Ele quer apresentar vocês santos, mas Ele também quer apresentar vocês inculpáveis. E a ideia dessa palavra aqui, no original, é a ideia de sem mancha, sem defeito. E faz uma referência aos sacrifícios no Antigo Testamento, onde o sacrifício precisava ser perfeito, o sacrifício de Jefferson precisava ser sem mancha, sem defeito nenhum. E que também faz uma referência ao sacrifício de Jesus Cristo, Egésio. Porque a Bíblia vai dizer que Ele foi entregue como um cordeiro sem mancha, perfeito. E o desejo do Senhor para mim e para a sua vida é que nós sejamos inculpáveis, sem mancha, sem algo que venha nos impedir de sermos esse sacrifício agradável ao Senhor, santos e inculpáveis. Mas a palavra continua e ele diz, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Ou algumas expressões vão ter o quê? Irrepreensíveis. A ideia então do irrepreensível é aquele que não pode ser convocado diante de uma acusação. A pessoa repreensível, então, na ideia do original, era aquela pessoa que podia ser convocada para prestar conta de alguma acusação. Você está sendo acusada, vem aqui e preste conta. O que a Bíblia está dizendo para mim e para vocês é que em Jesus nós somos irrepreensíveis. Ou o desejo do Senhor para mim e para a sua vida é nos apresentar diante de Deus sem qualquer causa que tenha para nos acusar. Sem qualquer possibilidade de alguém levantar algo contra nós para nos acusar. Os homens e mulheres de Deus precisam ser irrepreensíveis. Minha pergunta então é fácil? Tem plano mais fácil para 2026. Talvez alguns de nós, talvez alguns de vocês estão, pastor, mas isso é impossível? Para nós é impossível. Para Deus é possível. Você acredita que os planos de Deus se cumprem? Amém? Então os planos de Deus nesse quesito a respeito da sua vida também se cumprirão. O desejo do Senhor na pessoa de Jesus Cristo é apresentar a mim e a você diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Então tudo que você pensou, tudo que você pensar agora para 2026, meu clamor é que você pense a partir da sua identidade. O Senhor me fez para isso. É dessa forma que eu quero viver. Eu sou essa pessoa em Cristo Jesus. Não é o 25, nem a expectativa do 26 que me define. É quem eu sou em Cristo. 2026, então, não começa com as nossas metas, muito embora seja muito bom. Mas começa com a nossa identidade. Começa com a nossa identidade. Só que o verso 23 vem, então, fazer um convite a mim e a você. De assumirmos, então, uma postura, de assumirmos uma posição.
de nos colocarmos como quem recebeu essa identidade, Vanessa, e dizer: eu assumo, eu recebo, e eu mantenho, eu sustento, pela graça de Deus, quem eu sou em Cristo. E o que a Bíblia está dizendo é, desde que, ou seja, se, uma vez que, na condição de, que vocês continuem alicerçados e firmes na fé. Então não é porque o trabalho e o desejo de Deus, o trabalho na pessoa de Jesus Cristo é essa para nós, que aí nós podemos simplesmente dizer: não, eu sei quem sou, e o seu 2026 caminhar de uma forma totalmente discrepante com a sua identidade. Não, nós que temos a identidade, nós que somos filhos de Deus, lavados e remidos, santos no Senhor, precisamos então manter uma postura de permanência nele, de continuidade, de sustento nele, através dele, de perseverança. E ele está dizendo: vocês precisam permanecer alicerçados. Ou seja, que os nossos alicerces em 2026 possam estar no Senhor. Planos grandiosos, glória a Deus por isso. E os alicerces, né? Luciano, você que eu já falei que já denunciei sua capacidade na engenharia, então posso falar novamente. Geralmente a gente vê a obra, mas a gente não vê o alicerce. A gente não passa por grandes prédios e fica pensando: uau, que alicerce deve ter aqui, hein? A gente passa: uau, que obra maravilhosa. Talvez pode até pensar: nossa, que obra de engenharia aqui, maravilhosa. Mas dificilmente a gente está lá: eu quero bater umas fotos no alicerce hoje, quero fazer uma inspeção, saber se está bonito. Não, a gente está mais preocupada com a obra. Todos os nossos planos nesse ano, meus irmãos, possam estar permanentemente alicerçados no Senhor. Se eu e você já começamos a construir algo para 2026, que não tem por alicerce a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que nós nem comecemos mais, que nós paremos, porque os nossos planos só irão avançar se eles forem alicerçados na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele diz alicerçados e firmes. Então a ideia é colocados mesmo num lugar, e desse lugar não se movendo mais, sem que se mova, sem que mude de lugar. E é possível passarmos um ano firmes, a nossa vida firmes no Senhor? É possível. Eu e você podemos ter a tendência de, talvez em fevereiro, ou talvez em janeiro já, talvez amanhã já pensar em perder a firmeza. Mas no Senhor, através do Espírito Santo, isso é possível. Que o nosso clamor seja: Senhor, me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, me ajuda a permanecer firme nesse lugar. Firmes aonde? Firmes na fé, é o que a palavra está dizendo ainda no verso 23. E fé, ela não é aqui uma ideia de um conceito de doutrina. Me ajuda a permanecer firme, confiando aí que o Senhor é criador de todas as coisas, que Jesus realmente veio. Não, fé é para além disso. Fé é um estilo de vida. A Bíblia vai falar que o justo vive pela fé. E essa fé diária no Senhor que nos move a um lugar de fidelidade, de confiança, de relacionamento, de intimidade. Porque a fé ela não pode ser só uma declaração. A fé sem obras, de Tiago, é morta. Hebreus 11, a galeria lá dos heróis da fé, como é conhecida, não vai dizer: pela fé Abraão falou. Não, pela fé Abraão obedeceu. Pela fé Noé construiu. Todos esses homens que são elencados em Hebreus 11, pela fé eles se moveram, eles obedeceram, eles viveram. E o convite da palavra de Deus é que eu e você possamos viver em fé que gera fidelidade. Fé e fidelidade, elas partem da mesma raiz. Talvez no inglês pode nos ajudar um pouco a entender essa ideia da raiz, porque você sai de faith para faithfulness. No português talvez fica mais difícil a gente compreender. Não é que elas são correlatas, mas elas têm a mesma raiz. Essa fé todos os dias no Senhor nos promove a uma vida de fidelidade com Ele. Senhor, eu acredito em Ti. Senhor, eu continuo confiando. As coisas parecem que não estão indo bem. Eu continuo com a fé no Senhor. Eu continuo caminhando, eu continuo vivendo, eu continuo me movendo.
E que eu e você, a despeito de todos os nossos planos, meu convite para você é permaneça alicerçado e firmado na fidelidade do Senhor. Seja fiel. Talvez nós ou você já fizeram planos. Eu quero ser um marido melhor, uma esposa melhor. Permaneça fiel a Deus e você vai ser. Eu quero ser um filho melhor, um pai melhor, uma mãe melhor. Permaneça fiel a Deus. Busque agradar o coração de Deus e você vai ser. Um profissional melhor, seja fiel a Deus e você vai ser. Amém? Que eu e você, a minha e a sua postura possa ser uma postura de fidelidade. Esse texto ele continua dizendo: desde que vocês continuem alicerçados, firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Talvez hoje eu e você estamos aqui, estamos dizendo: não, é isso mesmo, pastor, eu vou ficar firme, esse é o ano. Situações na minha e na sua vida vão acontecer para que nos afastem desse lugar de firmeza, desse lugar do alicerce. E geralmente é pouquinho a pouquinho. Geralmente são pequenas coisas que vão nos movendo, vão nos levando. Eu lembro, viu, Gabriel? Eu já surfei uma época da minha vida. Verdade. Viu, Felipe? E aí, antes da gente entrar no mar, o professor falava assim: olhe onde vocês estão entrando no mar, para que isso, quando vocês estiverem lá no mar, seja uma referência para vocês. Porque as ondas vão sempre nos levando. E se a gente não prestar atenção, quando a gente vai ver, a gente está a quilômetros de distância do lugar que a gente entrou no mar. E assim é na nossa vida, assim é na nossa caminhada com Deus. Se nós não prestarmos, se nós não formos intencionais em dizer: eu permaneço no Senhor, eu permaneço nesse lugar, as ondas do dia a dia, do ano, vão nos levando. E quando a gente vê, a gente nem sabe, porque a gente já está tão distante da confiança que tem do Senhor. Basta a gente parar de remar, e a gente já vai começar a andar para distante do Senhor. Meu clamor para você é que a sua postura seja uma postura de fidelidade. Então, primeiro, saiba a sua identidade. Quem é você deve moldar os seus planos para 2026. Mas esses planos, eles não podem só ser planos aleatórios. São planos que precisam estar firmados no Senhor. Então, antes de quais são os teus planos, é também quem é o teu alicerce. Seus planos são movidos na tua capacidade. Não, eu consigo, eu dou conta, eu faço, e por isso eu estou planejando. Ou são planos dizendo: Senhor, é o Senhor que está aqui sustentando isso. É pela graça do Senhor. Se não for o Senhor, eu não chego em dezembro de 26. Mas com o Senhor, eu conseguirei chegar. Eu permaneço em Ti, eu quero estar firmado em Ti. Abre os meus olhos para que eu não me distraia e as ondas comecem a me levar para distante do Senhor. Eu quero permanecer no Senhor. Amém? Paulo, então, ele termina esse verso 23, dizendo o seguinte: esse é o evangelho, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Talvez quando a gente pensa nessa ideia do ministro, a gente pode pensar que Paulo era um pastor, era um apóstolo, era um plantador de igreja, e a gente joga essa ideia de ser ministro para um lugar de uma função eclesiástica, ou seja, uma função dentro de uma igreja, ou de uma estrutura. E a palavra, na verdade, aqui, é a palavra que dá origem à ideia de diácono. Quem já ouviu essa palavra de diácono? Algumas igrejas têm a figura do diácono. O que é o diácono? O diácono é nada mais, nada menos que alguém que serve. É um servo. E aí, diferente, Diegão, da ideia de servo que Paulo fala quando ele falava lá, Paulo, servo de Deus, usando a semelhança com a ideia do escravo de Deus, que é doulos, que aí é uma outra expressão. A expressão aqui é simplesmente diácono, aquele que serve. E meu clamor para você, então, é que eu e você, esse ano de 2026, possamos ser ministros. Seja um ministro. E está difícil falar de ser ministro agora, né? No Brasil ainda é mais desafiador. Não estou pedindo para você ser ministro do STF, meus irmãos. Mas que você entenda que eu e você, o propósito da nossa vida é servir.
E eu não estou falando da igreja local apenas, é para além da igreja local. Eu e você precisamos ter uma vida ao serviço do Senhor. O que Paulo está dizendo, ele está dizendo, esse evangelho eu me tornei um servo dele, eu vivo para servir o evangelho. A pergunta então é, se tudo der certo no que você planejou para 2026, quantas pessoas vão ser impactadas? Quantas pessoas vão ouvir o evangelho? Quantas pessoas podem ser alcançadas? Se tudo der certo. Porque seus planos, sua vida, o propósito então é servir ao Senhor, não é dar certo para você, é glorificar a Deus. Porque se nós temos nossa identidade firmada em Cristo, e nós permanecemos nele, na nossa postura de firmeza para com o Senhor, nós estamos dizendo, Senhor, o propósito da minha vida não é outro, senão agradar o teu coração, te servir, colocar tudo à disposição. Tudo que eu tenho, tudo que eu faço, tudo que eu planejo, está à tua disposição. O Senhor Jesus modela isso, meus irmãos, dizendo que a Bíblia fala que Ele não veio para ser servido, mas para servir. Essa é a beleza do serviço. Servir não é um ato menos importante. Uma vida ao serviço de Deus é, na verdade, uma semelhança ao Cristo. É nos tornarmos mais parecidos com Cristo. É sermos servos. O Senhor Jesus diz que quem quiser se tornar grande, ser grande, seja o servo. Então, quer que o seu 2026 seja grande, quer que você termine 2026 dizendo assim, uau, como você cresceu em 2026, que isso seja igual a como sua vida estava à disposição do serviço do Senhor Jesus. Uau, como você serviu o Senhor Jesus. Eu não estou falando que você tem que chegar aqui mais cedo e fazer alguma coisa, estou dizendo, como tudo que você estava, tudo que tinha nas tuas mãos, como a tua carreira serviu o Senhor Jesus, como a tua casa serviu o Senhor Jesus, como os teus bens serviram o Senhor Jesus, como estava tudo à disposição do Senhor Jesus, como o teu tempo serviu ao Senhor Jesus. Paulo está dizendo, esse evangelho eu me tornei ministro, eu me tornei servo. Meu clamor para você é que em 2026 você decida servir, você decida ser um servo, você decida colocar a sua vida à disposição do Senhor. Talvez você precise começar o seu ministério, pegando essa ideia de ser ministro, em 2026. Talvez para você vai ser a sua primeira decisão, agora eu começo. Eu quero colocar minha vida à disposição do Senhor Jesus. Então, meu encorajamento para você é, Senhor, eu sou ministro teu, usa a minha vida. Talvez para você é uma palavra de encorajamento, dizendo, você já tem servido ao Senhor, sua vida já está à disposição do Senhor, continue, você está sendo usado, Deus tem tocado vidas através da sua vida, continue, não pare, não retroceda, não esmoreça, sua identidade não está nas coisas que deram certo em 2025, nem na expectativa do que vai dar em 2026, sua identidade está em Cristo, e o nosso grande mestre, o supremo Senhor, se fez servo, seja um servo dele, coloque a tua vida, continue colocando a tua vida à disposição do serviço do Senhor. Talvez alguns estão parando, ou até já pararam, eu preciso te falar, ainda não acabou. Enquanto você estiver vivo, você é um ministro, uma ministra do Senhor Jesus. Diga, Senhor, até meu último fôlego, eu quero ter a minha vida à tua disposição. E que o nosso 2026 possa bradar isso, meus irmãos, em nome de Jesus. Que nós possamos entender o plano de Deus para nós, santos, irrepreensíveis, livres de qualquer acusação, inculpáveis, alicerçados e firmes na fé, não nos afastando da esperança do Evangelho e nos tornando ministros desse Evangelho, em nome do Senhor Jesus. Nós fomos reconciliados, nós somos chamados a permanecer e nós somos enviados para servir a Cristo. Eu quero terminar então essa palavra para a gente poder orar, dizendo que a pergunta para 2026 não é o que você vai conquistar, o que você pretende conquistar. A pergunta para 2026 eu guardaria em duas, se você quiser guardar na sua mente e no seu coração. A pergunta para 2026 é, em quem você vai permanecer? Se a sua identidade está no Senhor e se ela está firmada nele, em quem você vai permanecer?
E como ministro ou co-ministra, a minha segunda pergunta é: a quem você vai servir? Se tudo der certo em 2026, quantas pessoas terão sido servidas através do ministério que se chama Sua Vida? Quantas pessoas terão sido alcançadas através do ministério que chama-se Sua Vida? Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer. Se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.